Muito bem, então já estamos gravando, e aí, como de costume, assim que o processamento ali do vídeo ficar pronto, ele vai estar disponível para vocês no YouTube, né, com o link do AVA, para que vocês possam rever a aula em momento posterior, beleza? Eu devo postar esse vídeo no AVA amanhã de manhã, ok? Bom, então, dando continuidade aí ao nosso estudo da parte de materiais, hoje a gente começa com a parte de ligas metálicas, que é um conceito muito importante na parte dos materiais, né? E para entender as ligas metálicas, a gente vai tomar como base os chamados diagramas de fase, que também tem aplicação quando a gente fala de combinação de materiais cerâmicos, que tem lá aquela ligação iônica, e que podem necessitar, não é, de formação de combinação, assim como os metais. Então, no caso da história aí dos metais, por que se desenvolveram as chamadas ligas metálicas? No fundo, era para tentar melhorar a qualidade dos metais, dos materiais que eram trabalhados. E aí alguém pensou, bom, eu tenho metal A e eu tenho metal B. Se eu combinar ou misturá-los, será que eu consigo um terceiro metal, o metal C, que intercale as propriedades que são de interesse do metal A e do metal B? Essa foi a pergunta. E claro que muito do que se desenvolveu dos metais, desde a Idade Média até o presente, pouco antes até, era mais baseado no chamado método empírico, onde você tentava alguma coisa para ver se funcionava. Se não funcionava, você tentava algumas correções, algumas variantes, e aí algumas, digamos assim, coisas boas, como ácido inoxidável, coisas do gênero, apareceram. Hoje, com as técnicas mais avançadas que nós temos, é possível a gente entender o porquê que isso deu certo, não é? Ou porque outras coisas deram errado quando foram tentadas, algumas ligas, por exemplo. Então, no caso aqui, o interesse é a questão não só das características físicas como propriedades mecânicas, mas também propriedades elétricas, magnéticas, térmicas e até mesmo ópticas. E ainda assim, resistência à corrosão, por exemplo. Então, aqui nessa primeira imagem do lado direito, aí, que vocês podem ver ali, eu tenho esses contornos de grãos, que definem alguns grãos dos materiais, não é? E os materiais com características, né, ou pelo menos na foto, a aparência desses grãos é diferente. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esses grãos mais escuros, eles parecem ter uma superfície mais uniforme, mais lisa. Enquanto que esse cara aqui, mais à esquerda, ele tem uma certa rugosidade, é como se tivesse uma espécie de estrias na superfície dele, né? Como se lembrassem impressões digitais, por exemplo. E nesses casos aqui, parece que tem uma parte mais baixa, não é? E esse cara aqui é um pouco mais alto, como se fosse uma espécie de lamelas ou coisas do gênero. Então, isso daqui é uma liga metálica, né? Uma combinação de dois elementos, não é, para formar uma liga, que tem concentrações diferentes dos elementos. Por isso que você tem essas formações diferenciadas. E isso traz resultados e características diferentes para propriedades mecânicas, por exemplo. Então, aqui está representado as principais ligas metálicas que são utilizadas aí na indústria. Então, você tem as ligas de bronze, as ligas de latão, não é? Aqui as ligas de aço, as ligas de cobre, as ligas à base de ferro, alumínio e metais não ferrosos ou outros metais em geral. Então, as ligas geralmente são combinações de 2 ou 3 ou mais tipos de metais em proporções variadas, justamente para que você tenha aí características diferentes no seu material. Então, por exemplo, na indústria aeronáutica, você trabalha com ligas à base de alumínio e titânio, que dão uma resistência igual ou superior a de alguns aços, por exemplo, com a vantagem que pesam menos. E para os aviões, quanto menos peso você tiver embarcado, menos combustível você vai gastar, não é? Para questão de fazer o avião voar, não é? Você vai gastar mais combustível para cobrir uma distância maior, para trabalhar com um deslocamento maior, certo?
Questão de leveza também. Então, alguns condutores elétricos, às vezes você precisa disparar sinais elétricos com modulação, com frequências muito altas. E aí você tem o efeito de resistência que pode ser atenuado, certo? Bom, então, para a gente entender um pouco como é que se formam as ligas, as microestruturas, a sua influência, a gente vai trabalhar, como já está no próprio título aí do slide, né, com diagramas de fase. Só que alguns conceitos básicos a gente vai ter que ficar familiarizado com eles antes da gente entrar propriamente no diagrama de fase. Então, o primeiro desses conceitos é o chamado componente. Então, quando a gente fala de componente, a gente vai estar falando de uma espécie metálica, não é? Que vai compor a liga, certo? Então, numa liga de latão, por exemplo, o que você tem? Você tem cobre e outros elementos de liga, assim como na liga de bronze, nas ligas de alumínio, o alumínio seria um componente, certo? O zinco, no caso ali da liga de latão, e por aí vai, certo? Soluto e solvente. Como você mistura duas substâncias, e geralmente a mistura delas acontece com elas derretidas, ou seja, no estado líquido, você funde os dois metais e aí mistura eles, ou você aquece ambos em conjunto, em temperaturas elevadas para atingir o ponto de fusão de cada um deles, você vai ter o conceito do soluto e do solvente. Por quê? Porque você cria a chamada solução sólida. Então, um metal sempre vai ser soluto e o outro vai ser solvente. Então, se a gente pegar, por exemplo, água e sal, acredita-se, ou melhor, você pode pensar, bom, água é o solvente e o sal é o soluto. Essa ideia está correta, mas não completa. Por quê? Vai depender da concentração, ou melhor, da proporção de um em relação ao outro. Então, imagine que você tem 10 ml de água e, sei lá, 1 miligrama de sal, só para ter essa noção. Então, 1 miligrama de sal é uma quantidade muito, muito pequena de sal em relação a 10 ml de água. Então, nessa situação, a água é o solvente e o sal é o soluto, certo? Agora, imagine que você tem, sei lá, 1 quilo de sal, ou 10 quilos de sal, para ficar bem evidente, e 10 ml de água. No caso ali, o sal passa a ser o seu solvente e a água passa a ser o seu soluto, não é? Porque você vai ter justamente essa questão ali de dispersar a água numa quantidade de sal muito maior, certo? Então, quando a gente fala de soluto e solvente, a gente tem que ter essa consideração ali. Então, quando eu faço ligas metálicas, um metal vai estar em mais proporção em relação ao outro. Então, esse que está em maior proporção é o solvente, e o que está em menor proporção é o soluto, dependendo da combinação que eu faço entre eles. Okay? Solução sólida eu já falei, não é? Que você vai ter dois metais combinando para formar uma liga, não é? Sistema. Sistema vai ser o conjunto de ligas possíveis. Então, quando eu falo latão, por exemplo, eu não estou falando de um tipo de liga, mas de vários tipos de liga. Então, o sistema do latão, por exemplo, são várias combinações que eu posso ter ali entre o cobre e o zinco, que vão me ter materiais com características diferentes, certo? E um outro ponto importante é o chamado limite de solubilidade. O que é o limite de solubilidade? Então, voltando lá ao exemplo da água com sal. Agora, digamos que você pegue lá 1 litro de água, não é? E adicione uma certa quantidade de sal, digamos uma colher de chá de sal, uma quantidade pequena. Você vai conseguir dissolver toda essa colher, essa quantidade de sal em 1 litro d'água. Agora, se você for pegando várias colheres dessas aí de chá e for colocando na água, você vai observar que vai chegar num momento que você não vai conseguir mais dissolver o sal. Ele vai começar a decantar, se acumular no fundo do litro d'água, se você mantiver uma certa temperatura, considerando temperatura ambiente. Isso acontece porque todo solvente tem o chamado limite de solubilidade, na questão de sal e açúcar, ou nos solventes em geral. Para o diagrama de fase, vai ter algumas exceções que esse limite não vai ser assim bem, digamos, palpável, que não vai existir, certo? Mas, de modo geral, esse limite de solubilidade ele existe para a maioria das ligas, certo?
Então, esses conceitos aqui são importantes e vão aparecer a todo momento quando a gente falar nos diagramas de fase aqui, certo? Quando a gente fala em fase também, por exemplo, ela é uma porção homogênea, não é? Ela é bem caracterizada tanto química quanto fisicamente, quando eu falo em questão de fase, não é? E os sistemas, eles podem apresentar ali fases que podem ser homogêneas, onde não tem nenhuma, digamos, separação química ou física visível entre eles, ou uma fase heterogênea, que eu tenho mais de alguma coisa misturada nela, que vai ter uma separação. Então, por exemplo, se eu pegar água e álcool, por exemplo, e misturar os dois, visualmente eu posso classificá-lo como uma mistura, uma fase homogênea, porque eu não vou ter uma separação visível entre eles. Okay? Já se eu pegar água e óleo, seria uma fase heterogênea, com a água e o óleo ficando separados de maneira bem perceptível, certo? Essa própria figurinha que está aqui seria um exemplo de fase heterogênea, não é que eu tenho essa separação visível no aspecto da estrutura ou da microestrutura dos grãos formados aqui, tá? Como vocês podem ver ali, ok? E um conceito importante, já trazendo para a conversa esse gráfico aqui, é o chamado equilíbrio das fases, não é? A coexistência de fases diferentes. Então, isso daqui é o começo, digamos assim, do chamado diagrama de fases. Então, isso aqui ele está relacionando temperatura e composição de quem? Água e açúcar, ok? Então, toda vez que eu tiver um diagrama de fases, são 3 informações que estão associadas a ele: temperatura, composição e pressão. Geralmente, dessas 3 informações, uma eu mantenho fixa e as outras 2 eu faço variações. Então, aqui no caso da água, não é, e açúcar, dessa combinação, a pressão eu vou manter ela constante e vou variar a temperatura e composição, certo? Então, se eu considerar ou começar aqui temperatura ambiente em torno de 20 graus Celsius, e aqui eu tenho, nessa escala de cima, a quantidade de açúcar e aqui embaixo a quantidade de água. Inicialmente, esse cara aqui está me dando que eu tenho 100% do peso do meu frasco aqui, né? Composto de água, não tem nada de açúcar aqui. Então, ó, 100% de água, 0% de açúcar, certo? E aí, se eu for colocando colheres de açúcar na água e misturando, esse açúcar vai se dissolver. A água vai ficar com um sabor adocicado, como uma espécie de um xarope, geralmente como é chamado. Okay? Então, eu deixei de ter uma substância única, passei a ter uma mistura, não é? Uma fase heterogênea do ponto de vista químico, não é? Água e açúcar, certo? Mas uma fase homogênea do ponto de vista de separação física dos materiais, porque eu não tenho uma separação, eu não tenho, nesse primeiro momento, nenhuma quantidade de açúcar separando da água, certo? Então, se eu colocar nessa proporção, ou seja, 20% do meu todo, sendo açúcar e 80% sendo água, eu tenho essa água adocicada a 20 graus. Então, toda análise que a gente faz em diagrama de fases para as ligas, a gente sempre vai seguir uma linha de temperatura, que é conhecida como isoterma, e vou verificar as variações de concentração. Então, se eu continuar colocando açúcar na água, o que vai acontecendo? A proporção de açúcar vai aumentar e a proporção de água deve diminuir, para que o todo, 100%, seja a soma água e açúcar, ok? Então, se eu avançar daqui para cá, eu dobrei, eu passei de 20% da quantidade de açúcar, eu passei para 40%. E agora eu tenho 60% de água em relação ao todo, ok? Ainda em 20 graus. Se eu for experimentar essa água, eu vou perceber que ela agora está mais doce, não é? O sabor adocicado dela fica mais fácil de perceber ao paladar do que antes, quando eu tinha 20%, certo? Se eu continuar adicionando aqui, quando eu chegar nessa fronteira vermelha, que é chamada limite de solubilidade, digamos, coloco aqui 60%, 65%.
de água, de açúcar em relação ao todo. Eu vou ter 35% então de água. E aí eu vou perceber que a água não dissolve mais o açúcar. O açúcar vai começar a se depositar de forma sólida no fundo do recipiente, certo? Então, o limite de solubilidade, ele funciona como uma fronteira nos diagramas de fase, né? Em que você deixa de ter uma fase homogênea para uma fase heterogênea, que você tem separação física, por exemplo, dos componentes que estão sendo utilizados para formar a liga. Nesse caso aqui, é mistura água com açúcar, certo? E muitas vezes eu tenho que esperar que um certo equilíbrio seja alcançado. Então, muitas vezes eu tenho que misturar e ficar mexendo aqui a água e o açúcar, não é? Para que ele se dissolva completamente. Então, muitas vezes eu coloco água com açúcar, mesmo que seja nessa concentração inicial aqui de 20, 80, 20% de açúcar, 80% de água, eu consigo perceber o açúcar, né? Aí eu tenho que dar um tempo para que quimicamente ocorra a reação lá de dissolução do açúcar e ele se misture na água para que eu não perceba mais visualmente, não é? A diferença entre água e açúcar, ok? Então, essa questão do tempo que tem para que essas, digamos, reações ocorram também é importante ali no diagrama de fase e na formação das ligas metálicas, não é? Então, muitas ligas metálicas, elas precisam que as reações aconteçam e aí o resfriamento delas se dá de uma maneira muito mais lenta do que você deixar resfriar naturalmente, certo? Para você obter a liga que você necessita. Então, aqui eu já estou trazendo agora a questão da variação da temperatura, porque se eu aquecer a água, percebam que esse limite de solubilidade, dependendo da temperatura, ele muda. Então, olha só, na linha ou na isoterma aqui de 20 graus Celsius, o que acontece? Eu consigo ter uma solubilidade um pouco limite em torno de 60%, não é? No caso, 63%. Então, do meu todo, se eu colocar 60% de açúcar e 30% e 40% de água, eu consigo dissolver ainda sem ter separação, sem o açúcar ir para o fundo. Se eu passar 61%, 62%, 63% para frente, eu já não tenho mais como dissolver o açúcar na água, e aí começa a decantar para o fundo, não é? Se eu aumentar em 20 graus a temperatura da água, ou seja, passar do 20 para o 40, a solubilidade aumenta, ou seja, eu já consigo colocar até 67% do total de açúcar que vai ser dissolvido. Se aumentar para 60 graus Celsius, então, eu consigo aumentar ou solubilizar 70%. Então, percebam que essa notação aqui é 70% do peso do açúcar, não é? Em relação ao todo. Então, nas ligas ou nos diagramas de fase, esse eixo aqui horizontal ele sempre vai aparecer com as informações da composição em relação ao peso percentual ao todo, certo? Então, aqui no caso do açúcar e da água, aumentei a temperatura, aumento a solubilidade, certo? Ah, mas e se eu deixar essa água quente, né? Eu coloquei mais açúcar e esfriar. Aí ela volta, se eu deixar ela resfriar de 60 para 20, ela vai voltar com a sua solubilidade para esse patamar aqui, e aquele açúcar em excesso que você dissolveu, ele vai decantar, vai aparecer no fundo do seu recipiente. Então, quando eu aqueço além da temperatura ambiente, qualquer solução, e dissolvo mais o meu soluto, eu crio o que é chamado de solução supersaturada, certo? E depois se separa, né? Tem a separação das fases quando ela esfria. Então, essa questão da alteração da temperatura, dos tipos de solvente soluto que eu tenho, da maneira como eu leio essa informação, tudo isso a gente vai verificar nos diagramas de fase aí de algumas ligas metálicas, ok? Sim, pessoal, lembrando que a qualquer momento, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só chamar aí que a gente tira a dúvida, deixa tudo mais esclarecido possível. Bom, então, avançando aqui, esse é um chamado diagrama binário, porque ele tem dois componentes, água e açúcar.
Hein, professor, essa parte aí que você estava até comentando do açúcar, tem alguns vídeos na internet que é bem legal ó, referente a isso daí, Uhum. no qual a pessoa, enfim, satura realmente a água de açúcar, né? Sim, Esquenta ela até dissolver tudo e deixa um barbante dentro da água com açúcar. sim, para Aí formar. depois, conforme isso vai esfriando, forma vários cristais, eles englobam assim, em volta do barbante. Bem maneiro. Sim, sim, sim. Dá para fazer isso com açúcar, dá para fazer isso com sal também, dá para fazer com sulfato de cobre. O sulfato de cobre, o legal é que ele forma naturalmente cristais numa coloração azul. No caso do açúcar, se você quiser uma outra coloração, você tem que usar um corante ou alguma coisa do gênero. Mas o sulfato de cobre ele forma. Então a criação de cristais segue justamente esse princípio aí, não é? De você ter essas soluções supersaturadas. Bom, então, aqui daí tem a composição química do açúcar, né? O C12H22O11, não é? Mais a água. Então, isso aqui é um diagrama conhecido como diagrama binário. Nas ligas que a gente vai estudar aqui, vão ser todas ligas binárias, ou seja, apenas dois metais como componentes. Por quê? Porque quando você começa a envolver 3, 4 elementos metálicos para formar ligas, você não pode mais representar em forma de um sistema cartesiano como esse daqui. Então, daí você teria que usar sistemas com forma de triângulo, forma hexagonal, pentagonal, e a análise desse tipo de diagrama é bem mais complicada. Então, como não é o objetivo do nosso curso, né, a gente só vai trabalhar aqui com metais na forma binária. Ok? Bom, então, só para a gente ver aqui, a questão de mudança de fase, envolvendo um diagrama que que tenha temperatura e pressão. Esse é chamado de diagrama unário, ou com um elemento apenas, nesse caso aqui, a água. Então aqui ele tem as fronteiras, não é? Você tem esse ponto tríplice aqui, que a gente já vai falar dele, e aí você tem os três estados físicos da água. Aqui é o estado líquido, aqui é o estado de vapor, né? Nessa região aqui embaixo, nessa região aqui é líquido e nessa região aqui é sólido. Percebam que aqui eu já não tenho temperatura, a temperatura está aqui embaixo, o que eu tenho aqui é pressão. Então, como eu mencionei para vocês antes, as informações que você relaciona no diagrama de fase são pressão, temperatura e composição. Quando você tem apenas uma substância pura, como é o caso da água, você vai ter as informações de pressão e temperatura. A composição você deixa fixa em um elemento apenas, ok? Essa linha tracejada representa a pressão atmosférica, né? A pressão que a gente está acostumado aqui ao nível do mar, né? 1 atm. E aqui as temperaturas, não é? Então, em torno de 20, 25 graus Celsius seria a temperatura normal, né, no ambiente. Aqui a temperatura do zero, temperaturas aqui mais altas e aqui temperaturas abaixo, certo? Então, se eu manter essa linha aqui como linha de base e considerar apenas a variação da temperatura, o que acontece com a água? Seguindo essa linha aqui, ela passa na temperatura negativa ou abaixo de zero do sólido para o líquido. Se eu continuar aumentando a temperatura, indo aqui para a direita, o que acontece? Eu passo do estado líquido para o estado de vapor, certo? Mas é possível, através desse diagrama, eu mudar o estado físico da água sem mudar a temperatura. Então, se eu pegar uma temperatura, por exemplo, aqui de menos 10 graus Celsius, não é? O que acontece se eu variar a pressão? Então, percebam aqui, ó, 10 graus Celsius negativo, se eu tiver numa pressão muito, muito baixa, a água não está no formato de gelo, ela está no formato de vapor, certo? Agora, se eu começar a aumentar a pressão, ela passa do estado de vapor para o estado de gelo, sem passar pelo estado líquido, certo? Mas isso só acontece com uma pressão aqui que está entre 1/100º e 1/1000º da temperatura atmosférica. Então, aí você já está em camadas bem altas da nossa atmosfera, digamos assim, né? Estaria lá quase no espaço mesmo, certo? E percebam que, bom, aqui o diagrama está cortado, né? Mas se ele seguisse para cá, essa linha segue e encontra esse eixo aqui.
E aí isso mostraria que se você tivesse em 10 graus negativos e aumentasse uma pressão muito, muito alta, você transformaria a água do estado sólido, gelo, para o estado líquido, em pressões muito elevadas. Então é assim que aquelas geleiras que nós temos ali nos polos caminham, não é? Se vocês já viram alguma filmagem daquelas aceleradas, da geleira caminhando, que daí eles chegam lá na beira entre o continente e o mar e acabam quebrando, como é que aquelas geleiras se caminham em cima do solo, do continente? Você tem ali quilômetros de espessura de gelo, então a pressão que o próprio peso do gelo faz na base da geleira é algumas milhares de vezes a nossa atmosfera. Então isso transforma o gelo em água. E aí você tem gelo na parte de cima e água sobre o solo. Isso ajuda a diminuir o coeficiente de atrito e aí o sistema todo começa a caminhar, ele começa a deslizar. Se você pegar uma pedra de gelo e colocar numa mesa, depois de um tempo vai formar uma pequena poça embaixo do gelo. E aí você consegue empurrar esse gelo com relativa facilidade, justamente por quê? Porque você tem essa, digamos, lubrificação da água derretendo, ok? Bom, então isso aqui também está associado, porque quando a gente tiver o diagrama de fase dos metais, a gente vai ter fronteiras como essas daqui. Que daí, se eu mudar a temperatura, eu vou estar mudando de uma fase para outra, certo? Então, quimicamente, eu tenho a mesma fase, não é? Fisicamente, eu tenho fases diferentes. Então, sólido, líquido e vapor, certo? Esse ponto tríplice aqui, esse ponto O, é conhecido como ponto triplo ou tríplice da água. Que, se eu chegar nessa pressão e nessa temperatura, eu vou conseguir ter a água nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou ter água em estado vapor, água em estado líquido, água em estado sólido. Só que, claro, para acontecer isso, eu preciso estar um pouco acima do zero, não é? Porque aqui está dado em Kelvin, né? 273, se você subtrair isso aqui, vai dar 0,16, alguma coisa Celsius, ou seja, quase chegando no 0 graus Celsius, numa pressão aqui, né, de 604 vezes 10 a menos 3 atmosfera, não é? Ou seja, uma pressão muito, muito baixa. Então, tem o experimento fazendo isso daqui, né? Você coloca uma certa quantidade de água ultra pura num recipiente, daí você faz vácuo nesse recipiente para garantir que você só tenha vapor da água ali dentro, não é? E aí você consegue, não é, controlando aí a temperatura e a pressão, chegar nesse ponto tríplice da água. E aí você vê ela rapidamente mudando de forma, né? Passando da forma líquida para a forma sólida e para a forma de vapor, ok? Bom, esses dois exemplos aqui, né, o do açúcar na água, né, e no caso aqui e da água, né, foram usados justamente para a gente ter essa exemplificação e começar a entender melhor a questão dos diagramas de fase para as ligas metálicas, ok? Bom, então agora a gente vai ver o nosso primeiro diagrama de fase para um sistema chamado isomorfo binário, que é uma liga basicamente entre cobre e níquel. Então essa aqui é o sistema ou diagrama de fase de introdução, não é? Porque é o diagrama, digamos, mais simples que tem, certo? Quando a gente fala de ligas metálicas. Então, primeiro, uma coisa que a gente tem que saber é que o cobre e o níquel eles são muito parecidos do ponto de vista de propriedades periódicas. Então, ambos têm estrutura cúbica de face centrada. Os seus raios atômicos são muito parecidos. A eletronegatividade que eles têm também apresentam valores muito parecidos. A valência eletrônica deles também é bastante similar. Ok? E aí, isso permite com que eu faça ligas metálicas desses materiais, geralmente visando o aumento da resistência mecânica. Por quê? O cobre é um material mais dúctil na sua natureza, ele é mais maleável, então eu posso fabricar fios de cobre, é um bom condutor elétrico, não é? Eu posso usar ele aí para fiação elétrica e tal. E ele tem lá uma certa resistência mecânica, que muitas vezes não é suficiente.
O níquel, por sua vez, ele não é tão bom resistente, não é tão condutivo, eletricamente falando, e ele apresenta uma resistência mecânica melhor que a do cobre. Então, a combinação deles, dependendo da proporção, me resulta num material que tenha uma certa condutividade elétrica e uma boa resistência mecânica. Ok? Então, por exemplo, resistências desses aquecedores de água, como um chuveiro elétrico, como resistência de aquecedores a óleo, água, enfim, geralmente é uma liga de cobre e níquel, porque o níquel dá resistência mecânica à liga e o cobre permite uma certa passagem da corrente elétrica, não é? Que permite com que você chegue nas temperaturas desejadas. Okay? Bom, quando eu falo de um diagrama isomorfo binário do cobre-níquel, também vou ter algumas informações, como a parte sólida, a parte líquida e uma região intermediária, que eu vou combinar sólido e líquido, certo? Então, aqui a gente tem o diagrama de fase para o cobre e para o níquel. Então, percebam que, primeiro, eu tenho a concentração no eixo horizontal e a temperatura no eixo vertical. Então, aqui eu estou tratando que a minha pressão vai ser fixada em uma atmosfera e não vai ser alterada, certo? Uma coisa que eu posso ter nesse sistema, porque eles têm aquelas características que eu mencionei ali, é a chamada completa solubilidade, onde eu não tenho, digamos assim, um limite. Eu posso ir adicionando níquel numa matriz de cobre em proporções muito grandes, sem ter segregação de material. Daí que vem esse nome isomorfo binário para esse diagrama de fase, certo? Então, aqui eu tenho a concentração em peso, não é, do material. Então, ali vai de 0 a 100%. E aqui, desse lado esquerdo, é 100% de cobre e do lado direito é 100% de níquel. Então, se eu começo aqui, eu tenho 0% de níquel, 100% de cobre. Então, seria mais ou menos como essa escala que não está totalmente detalhada ali. Ó, 0 açúcar, 100% d'água. Quando eu chego aqui no final, o que eu tenho? 100% açúcar, 0% de água. Nesse caso aqui só eu vou mostrar a concentração de cobre diminuindo da esquerda para a direita. E da direita para a esquerda, diminuindo a concentração de níquel. Ou ainda, você pode encarar como aumentando a concentração de níquel da esquerda para a direita, como está representado aqui nessas setas, olha só. Então, se eu caminhar para a esquerda, eu aumento a composição ou a concentração de cobre. Se eu caminhar para a direita, eu vou aumentar a quantidade ou composição de níquel, ok? Bom, dependendo da isoterma que eu estiver tratando, não é? Eu vou ter tudo líquido, que é o que está aqui para cima desta fronteira aqui. Para baixo dessa segunda fronteira é tudo sólido. E dependendo da temperatura e da composição, eu posso estar nessa região do meio aqui, que é uma combinação da parte sólida e da parte líquida. Todo o diagrama de fase das ligas metálicas, toda vez que eu tiver um sólido, eu vou me referir a ele sempre com uma letra grega. Então, no caso aqui do sólido, da parte sólida para essa liga, vai ser chamado de região alfa, fase alfa, campo alfa. Okay? Então, falei em alfa, vou estar falando de um sólido. E a parte líquida, eu vou me referir a ela com esse L maiúsculo. E a região bifásica, o campo bifásico, vai ser a combinação de sólido mais líquido, ok? Bom, aqui eu tenho as fronteiras, não é? Em vermelho. Então, eu tenho essa fronteira superior e essa fronteira inferior. Essas fronteiras recebem estes nomes que estão aqui representados. Então, você tem a linha líquidos, que é a fronteira entre o totalmente líquido e o primeiro sólido que aparece, e a linha sólidos, que é a fronteira totalmente sólido
com a última parte líquida. Então, a linha sólidos é essa linha de baixo aqui. Por quê? Aqui é tudo sólido, aqui vai ter sólido e líquido. E a linha líquidos é essa linha de cima aqui, que separa o totalmente líquido do sólido mais líquido, ok? Então, toda vez que se tratar de um diagrama de fases, ele vai dar duas informações para vocês. Temperatura, ou isoterma, como ele é referido, e composição, certo? 20% de níquel, 80% de cobre, certo? Então, lembrando que isso aqui, estou lendo aqui o aumento do níquel em relação ao cobre. Então, 100%, 0%, 100% de cobre, 0% de níquel. Caminhei para cá, 20% de níquel, 80% de cobre, ok? Sempre tem que fazer essa correlação. Então, apareceu 20 aqui, o que falta para 100%? 80, que é a informação do cobre, ok? 40, o quê? 40% do peso da liga é níquel, os outros 60% é cobre, e assim por diante, certo? Então, toda vez que eu quiser avaliar um ponto no diagrama, ponto A, ponto B, esse ponto ele precisa de duas informações, uma isoterma de temperatura e uma linha de concentração. Essa concentração é chamada de concentração global, certo? Bom, quando eu tenho um ponto que cai numa fase homogênea, totalmente sólida ou totalmente líquida, a composição do sólido ou a composição do líquido sempre vai ser igual à chamada composição global. Então, por exemplo, digamos que eu queira a isoterma 1100 graus Celsius, ok? E aí eu quero a composição global de quanto? 60-40, ou seja, 60% do peso em níquel, 40% do peso em cobre. Então, cruzando essas duas informações, eu estou no ponto A. Aí eu pergunto, qual é a fase presente? É uma fase homogênea ou heterogênea? Bom, primeiro é que é uma fase homogênea. Por quê? Porque é 100% sólido. Qual é a composição da fase nesse ponto aqui? É igual à composição global. 60% deste sólido aqui vai ser constituído de níquel, 40% vai ser constituído de cobre, ok? Beleza, mas digamos que eu mantenha a composição global 60-40 e vou para uma temperatura mais alta, 1500 graus Celsius. Onde é que vai estar meu ponto? Vai estar aqui. Ele caiu aonde? Na fase totalmente líquida. Beleza. Qual que vai ser a composição desse líquido? 60% desse líquido vai ser níquel derretido, 40% cobre derretido. Então, quando as informações, composição e global e isoterma, te colocarem numa fase homogênea, totalmente líquida ou totalmente sólida, nesse tipo de diagrama, o que acontece? Você vai, a composição global vai ser igual à composição do sólido ou do líquido que você está avaliando. Mas, se você cair devido ao cruzamento das informações nessa região do meio aqui, aí você vai ter que dizer qual é a composição da parte sólida e qual é a composição da parte líquida, porque aqui no meio você tem tanto sólido quanto líquido, certo? E aí, como é que você define isso? Como é que você, através desse diagrama, retira essa informação? Através da chamada linha de amarração. Como é que funciona isso? Digamos aqui que eu forneci para vocês essa composição global, este C0, nesta temperatura aqui. Aí, cruzando as informações, você vai estar onde? Nesse ponto B. Como você caiu nessa região intermediária, nesse ponto B, o que acontece? É uma região heterogênea, porque você tem sólido e líquido presente ao mesmo tempo, certo? Aí você vai ter que determinar qual é a composição da parte sólida e qual é a composição da parte líquida. Então, quando eu falo em composição aqui da parte sólida e da parte líquida, quantos por cento no sólido que tem aqui é níquel e quanto por cento é cobre. Para o líquido é a mesma coisa. Quantos por cento é níquel e quantos por cento é cobre, certo?
E aí, como é que eu faço isso? Então, a composição aqui é... Então, aqui é 30, aqui é 40, como eu estou no meio, é 35. 35 o quê? 35% do peso em níquel. Então, para 100% vai ser 65 de cobre. Então, essa composição global é 35% do peso níquel, 65% do peso cobre. Ok? Qual temperatura eu estou? Qual isotermo eu estou? Aqui é 1.300, aqui é 1.200. O meio é 50, então 1.250. Então, na isoterma de 1.250, na composição 65, eu estou no ponto B. O que eu faço? Eu uso as regiões de fronteira. Então, a isoterma está atravessando tudo aqui, certo? Eu vou pegar esse segmento da isoterma que corta as fronteiras, ou melhor, que está limitado pelas fronteiras, certo? E aí, este ponto aqui, ele está na linha sólidos. E este ponto aqui à esquerda, o ponto B, está na linha líquidos. Então, eu projeto este ponto aqui para baixo para saber a composição do sólido em termos de cobre e níquel. A mesma coisa eu faço aqui para a composição do líquido, certo? Então, olha só, vamos ver aqui em detalhe. Então, que informação estou tirando daqui, sabendo a isoterma de 1.250 graus Celsius e a composição global de 35% de níquel, 65% de cobre. Quais são, quantas fases eu tenho? 2, alfa e L, sólido e líquido. Qual é a composição dessas fases? Então, olha só, jogando essa informação para cá, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 50, aqui no meio é 45, ele está um pouco antes. Então, o C-alfa, que é a composição da fase sólida, vai ser o quê? 42,5% desse sólido aqui é composto de níquel. E 57,5% ele é composto de cobre. Ok? Aí da fase líquida, caiu aqui. Fase líquida, 30 está aqui, 35 está aqui, está mais perto do 30. Então, 31,5% deste líquido é níquel. E 68,5% é cobre, certo? Então, perceba que eu tinha duas informações, a isoterma e a composição global. Através dessas duas informações, o que eu obtive? Eu obtive a composição da parte líquida, não é? Em termos de cobre e níquel, e a composição do sólido, alfa, em termos de cobre e níquel. Então, toda vez que eu falar composição, eu vou estar falando de quanto de um metal eu tenho em relação ao outro, certo? Então, se eu somar isso daqui, sempre vai dar 100%. Ó, 42,5 mais 57,5 é 100%. 31,5% mais 68,5 é 100%. 35% mais 65% é 100%. Então, essa correlação vocês têm que fazer sempre quando eu estiver falando nessa questão aqui das ligas metálicas, ok? E, novamente, usando aqui a chamada linha de amarração, como os textos aí que aparecem, isso aqui é chamado de linha de amarração, que é você pegar o segmento da isoterma que vai ser limitado pelas fronteiras, certo? Então, novamente, por que eu sei que aqui é o sólido alfa e por que eu sei que aqui é o sólido líquido? Porque o sólido alfa, a informação sempre vem da linha dos sólidos, que é a fronteira entre totalmente sólido e líquido, e a composição do líquido vem da fronteira do totalmente líquido, aqui em cima, para combinação sólido mais líquido, certo? Então, são essas as análises que a gente faz para tirar essas informações aqui do diagrama de fase, certo? E ainda eu posso definir qual é a porcentagem líquida e sólida que eu tenho, ou seja, nesse ponto B, eu já sei que eu tenho uma combinação de sólido e líquido, mas se eu somar o percentual sólido mais líquido, quanto que eu tenho? Vai ser maior parte líquido ou maior parte sólido, certo? E aí eu posso usar essa regrinha aqui matemática. Então, o WL é a fração líquida e o W alfa a fração sólida. Então,
Apareceu sempre o subíndice, letra grega aqui, ou somente a letra grega, associa a parte sólida, certo? Apareceu o L, associa a parte líquida. Então, no caso, a fração líquida vai ser a concentração da parte sólida de um dos elementos, menos a composição global, dividido pela composição da fase alfa, né, o sólido da fase alfa, menos a parte líquida. Então, percebam que na composição aqui eu tenho duas informações, a porcentagem para o níquel e a porcentagem do cobre. Nesse caso aqui só vai entrar uma delas, nunca as duas. Então, quero calcular o C-alfa para o níquel, por exemplo. Eu vou escolher só o valor do níquel. Ah, mas se eu quiser para o cobre, tanto faz. Pega o cobre e a fração líquida vai ser a mesma. Certo? Então, olha só. Então, se eu pegar ali a composição global, que é de 35% do níquel mais 65% do cobre, né, no 1250, que eu já tinha, quanto desse material aqui vai ser sólido, quanto vai ser líquido? Então, olha só. Calculando aqui, peguei lá 42,5%, que é o C-alfa, para quem? Para o níquel. Então, como eu escolhi o níquel, tem que pegar o C0 para o níquel, que é 35%. Então, 42,5 menos 35. Aqui embaixo é o C-alfa. C-alfa do níquel. Cadê? Opa. Perdão, pessoal, aqui os números foram trocados. Não é 24,5% não. É 42,5%. Na hora de digitar, teve esse equívoco aqui. Então, é o C-alfa, 42,5%, menos o CL. O CL para o níquel é, como está aqui, 31,5%. Então, dali que veio essa informação. Subtraindo e dividindo, 0,68. Então, nesse ponto aqui, 68% é líquido. E o sólido é o que falta para completar 1 ou 100%. 0,32. Que eu calculo da mesma maneira, seguindo essa equaçãozinha aqui, certo? Então, essa é, digamos, a forma mais prática que você tem, né, substituindo os valores nessas equações aqui, para calcular a fração sólida e a fração líquida. Então, muito cuidado, porque eu sei que são muitos termos para se habituar. Então, o primeiro deles, composição ou componentes. Vou estar falando dos metais envolvidos. Então, sólido alfa. Qual é a composição deles? Está aqui, 42,5% do peso níquel, 57,5% cobre. Composição líquido, 31,5% níquel, 68,5% cobre. Ok? Fração da parte líquida, fração da parte sólida. Nesse caso aqui, 32% é sólido, 68% é líquido, ok? Então, são duas maneiras que eu tenho para que eu possa, justamente isso, né? Achar as informações. E definir esses parâmetros para os materiais. Bom, então, tenho exemplo 1 aqui. Olha só. Considere a liga cobre-níquel e seu diagrama de fase mostrado ao lado. Para as isotermas de 950, 1150 e 1400 graus Celsius, com a composição de 65% do peso em níquel, determine as fases presentes e as suas composições. E no item B, as frações sólidas e líquidas presentes. Bom, então primeiro o que eu tenho que fazer? Escrever a composição global. A composição global, ela é sempre escrita como a parte, a soma, né, ou a combinação dos dois metais da minha liga. Nesse caso, cobre e níquel. Então, se eu tenho 65% do peso em níquel, para completar 100%, 35% de cobre. Ok? Então, em qual linha de composição eu vou estar? 60% está aqui, aqui é 70%, eu vou estar nessa linha do meio aqui, que é 65%. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar as isotermas dessas temperaturas e primeiro dizer em qual parte do diagrama eu estou. Então, em 950 graus Celsius, é essa isoterma aqui.
Em 1150 é essa segunda isoterma aqui. E em 1400 graus Celsius é essa isoterma aqui. Agora, vou traçar a linha da composição global. Essa linha vertical tracejada que sobe aqui. 65% níquel, 35% cobre. Agora eu vou ver aonde essas linhas se interceptam. Então, começando com a isoterma de 950. Ela intercepta a composição global nesse ponto aqui. Que fase que eu estou? Estou para baixo da linha sólidos, estou na região do sólido alfa. Então, em 950 graus Celsius, eu tenho a fase alfa apenas. 1150 graus Celsius. Está aqui. Ela intercepta nesse ponto, continua na fase alfa. Então, essa isoterma apresenta apenas a fase alfa. Okay? No cruzar das informações, apenas a fase alfa. Em 1400, a isoterma está aqui. O ponto de referência está aqui. Então, eu tenho a fase líquida apenas. Então, nesse caso aqui, eu não tenho nenhum ponto nessa região intermediária de sólido mais líquido. Então, só vou ter fases homogêneas aqui para cada uma dessas isotermas. Agora aqui, ó, qual é a composição das fases? Então, na primeira isoterma, que é 950, percebam que o valor da composição é o mesmo da composição global, certo? Porque essa informação aqui, o cálculo ou obter informação desta maneira aqui, é só quando eu tiver mais de uma fase presente, certo? Então, eu posso dizer que a composição alfa, ou do sólido alfa, é igual à composição global, certo? E a fração mássica é igual a 1, ou seja, é tudo sólido, não tem nada de líquido. A mesma coisa vale para a segunda isoterma, né? Que a composição alfa também é igual, e a fração mássica ou a fração do sólido também é a mesma. E quando eu mudo ali para 1400 graus Celsius, a composição líquida é igual à composição global. Okay? Então, nesse primeiro exemplo, é mais tranquilo esse tipo de... foi mais tranquilo esse tipo de análise, justamente porque eu estou trabalhando aqui em fases homogêneas. Mas, e o que acontece nesse segundo exemplo? Agora a gente vai ver isso quando eu tenho uma fase que não é homogênea. Certo? Então, olha só. Novamente, liga cobre e níquel. Agora eu estou na isoterma de 1200 graus Celsius, na composição de 28% de níquel. Então, novamente, determinar quais as fases presentes, quais são as suas composições e as frações da parte sólida e líquida presentes. Então, novamente, tracei a isoterma de 1200, está aqui tracejado. Tracei a composição global. Então, ó, 20% está aqui, 30% está aqui. Como eu estou em 28%, vai ser próximo dos 30% aqui. Percebam que o ponto que eu vou estar analisando é esse ponto digamos, na interseção dessas duas retas tracejadas, ou seja, estou na região bifásica, alfa mais L. Bom, qual que é a composição global primeiro, né? Se é 28% do peso em níquel, essa informação aqui é 72% do peso em cobre, né? Então, C0 é 28% níquel, 72% cobre, certo? Estou na fase alfa mais L. Vou calcular agora a chamada linha de amarração. Então, percebam que aqui eu tenho a isoterma passando, né? Aqui a composição global, só para que a gente não se perca, né? O ponto de interesse é esse daqui. Então, aquele segmento de reta agora que me interessa, que está limitado pelas fronteiras, é esse segmento aqui. Ele começa aqui e vem até esse ponto aqui, mais ou menos, ok? Então, aqui esse segmento vai me dar as informações das composições C-alfa e CL, ok? Então, o C-alfa eu projeto para cá, e o CL eu projeto para cá. Por que o C-alfa, novamente, eu tenho que projetar dessa linha aqui? Porque essa é a fronteira do totalmente sólido para uma combinação sólido e líquido. E essa linha aqui em cima é a fronteira do totalmente líquido para a combinação sólido-líquido. Então, C-alfa cai aqui. Então, C-alfa é 30% do peso em níquel e 70% do peso em cobre.
Então, nesse ponto aqui eu tenho mistura sólido e líquido. Esse sólido é constituído de 30% de níquel, 70% cobre. E o líquido aqui presente é constituído de 20% de níquel, 80% cobre, certo? Então, olha só, 20, né, porque ele pega neste ponto aqui e desce, e 30 pega neste ponto aqui e desce, ok? Então, composição da fase alfa está aqui e a composição da fase líquida está aqui embaixo. Agora, vou calcular as frações, a fração sólida e a fração líquida. Normalmente se pega a informação do primeiro elemento, no caso o níquel. Então vai ser o C-alfa do níquel menos o C0 da composição global do níquel, dividido pelo C-alfa do níquel menos o Cl do níquel, ok? Ah, mas se eu quisesse fazer com o cobre, poderia fazer. O resultado seria o mesmo. Então, C-alfa líquido é C-alfa níquel, 30%. Então, 30 menos 28, né? Que está aqui a composição global, né? Níquel 28, então 30 menos 28, divididos por 30 menos 20. Isso dá 0,2. Então, 20% não é, do que eu tenho aqui nesse ponto é líquido. Os outros 80% é sólido. Então, isso a gente pode verificar que está de acordo com a posição no gráfico, porque olha no ponto TAR, esse ponto está mais próximo da fronteira sólidos do que da fronteira líquidos. Então, quando isso acontece, eu tenho uma maior proporção de sólido do que uma proporção de líquido. E claro que, nesse caso aqui, se eu somar WL mais W, isso tem que ser igual a 1 ou 100%. Ok? Mas, fazendo o cálculo aqui, como está exemplificado, também é uma boa forma de você determinar essa informação aí. Ok? Bom, então, nesses dois exemplos, a gente tratou justamente, não é, essa questão de aplicação da chamada regra da alavanca e de como determinar essas informações. Então, só para resumir, duas informações que você sempre vai precisar: isoterma, que é uma linha de temperatura, e composição global, representado aqui por C0. E aí você vai traçar com essas duas informações, vai determinar um ponto no diagrama. Através desse ponto, você consegue definir qual fase você tem presente, certo? E qual é a sua composição. E também as frações mássicas, no caso, né, da parte sólida, da parte líquida, ou do totalmente sólido e do totalmente líquido, ok? Bom, agora vamos analisar o processo de resfriamento para essa liga aí cobre-níquel, não é? E a formação do sólido. Então, aqui a gente consegue ver esquematicamente isso acontecendo. Então, novamente, como você vai resfriar, você vai precisar de um conjunto de isotermas, ou seja, você vai ter que partir de uma temperatura mais alta, por exemplo, aqui 1300, né? E passar por estágios de temperaturas, ou isotermas de temperaturas, até chegar no totalmente sólido, certo? Até solidificar o seu líquido. Então, olha só, aqui ele está analisando o resfriamento para essa composição global, 35-60, ou 35% do níquel, do peso em níquel, 65% do peso em cobre, certo? Então, ele começa na fase totalmente líquida, na isoterma de 1300 graus Celsius, tá aqui. Então, nesse insertzinho aqui, eu tenho o desenho do líquido, então é só o líquido. Qual que é a composição do líquido? Ele está falando para nós, ó, 35% desse líquido é formado por quem? Por níquel. Os outros 65% formam a composição do cobre, ok? Então, vou resfriar isso daqui. Quando eu chego bem na fronteira entre o totalmente líquido e o sólido mais o líquido, estou na fronteira na linha sólidos, o que acontece? Os átomos de níquel e cobre começam a se agregar para formar os primeiros conjuntos de sólidos, né? O sólido alfa está aqui. Então, percebam que a proporção de líquido ainda é maior do que da proporção de sólido, certo? O sólido também vai ter uma composição de níquel e cobre.
Qual que é essa composição? Regra da alavanca, olha só. Pega aqui a isoterma, não é? Que já está um pouquinho abaixo aqui dos 1.300, né? Digamos aqui um pouquinho acima da metade, em 1.260 graus Celsius. Então, aqui eu tiro a informação da composição C-alfa deste pequeno sólido que é formado. Então, 46% dele é níquel. Os outros 54% é cobre, certo? Agora, continuo baixando a temperatura. Percebam que esse ponto, ele se desloca para cá. Então, percebam que a proporção do líquido para o sólido diminui, não é? Ou seja, o líquido, a proporção dele diminui e a de sólido aumenta. Porque eu estou fazendo justamente o quê? A solidificação. Então, é isso que se espera que aconteça. Passo do líquido para o líquido mais sólido e vou aumentando o tamanho do sólido. Ou seja, os grãos que eu tenho aqui dentro eles começam a crescer. Quando eu termino na parte totalmente sólida, aqui eu tenho aqueles grãos, não é? Ou os contornos de grãos, como a gente pode ver aqui, do policristal, certo? Então, olha, percebam que os sólidos alfa começam a crescer, não é? E ficar mais distribuídos. Então, quando eu estou nesse ponto aqui, a fração é totalmente sólida, né? Não tem nada de líquido. Nesse ponto aqui é totalmente líquido, não tem nada de sólido. E aqui eu venho fazendo a parte intermediária. Percebam que a concentração do níquel agora, nesse ponto aqui final, aqui embaixo, é de 35%, ou seja, a composição global. E os 65% também é cobre, composição global. Quando eu estou nesse meio caminho, a quantidade de níquel vai variando. Então, olha só, aqui é 46% níquel. Aqui, nesse segundo ponto, aqui no ponto C, já é menos, 43%. Aqui vai para 32% do sólido, pensando só no sólido. Depois vocês podem ver a mesma coisa para o líquido, não é? A composição dele também vai se alterando em termos de cobre e níquel, certo? Então, esse processo aqui, ele é conhecido como processo termicamente no equilíbrio, ou resfriamento em condições de equilíbrio. Ou seja, o que acontece aqui? Eu permito que esse resfriamento aconteça muito lentamente, ou seja, não é o resfriamento que, por exemplo, eu misturo lá eles, derreto, tiro do forno e deixo resfriar em condições de temperatura e pressão normais. Não. Isso daqui, eu controlo a temperatura do forno para que lentamente ela desça. Aqui dos 1.300 para chegar um pouco abaixo aqui de 1.200 graus Celsius, ok? E aí você tem essa formação com essa distribuição homogênea. Então, se eu pegar esse sólido alfa aqui e fizer a distribuição do cobre e do níquel, eu vou ver que é uma distribuição homogênea em todo o meu grão. Então, se eu pegar esse grãozinho aqui, esse cristal, a distribuição vai ser homogênea, cobre e níquel. Coisa que não acontece, digamos assim, no caso mais real, que é deixar isso aí resfriar naturalmente. Então, o que vai acontecer no caso mais real? Partindo novamente do 1.300, totalmente líquido. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu vou ter uma combinação sólido-líquido, certo? Os primeiros grãos começam a formar. E tem 46% da composição dele é níquel, o restante é cobre. Só que o que acontece? Você tem processos de difusão acontecendo na parte sólida e na parte líquida. Na parte sólida, a difusão é muito mais lenta, o coeficiente de difusão, a difusibilidade, é muito mais lenta para os átomos de cobre e níquel do que na parte líquida. Então, o que vai acontecer? O primeiro sólido formado, ele é rico em níquel. E à medida que eu venho descendo aqui a temperatura e criando digamos, as outras camadas de sólido em volta desse primeiro sólido aqui, a concentração níquel-cobre é diferente. Ou melhor, pensando na distribuição do níquel, ela é diferente. Então, esse núcleo aqui ele vai ter mais níquel e, à medida que o grão vai resfriando, ele vai tendo menos níquel para a parte externa, diferente do que ocorre aqui no regime de equilíbrio térmico. Então, o que acontece? Mecanicamente, esse grão formado aqui, ele vai ter menos níquel, então menos resistência mecânica na parte externa do grão. E mais
níquel na parte interna, ok? Se eu aquecesse esse cara um pouco, seria possível eu criar uma pequena parte líquida na interface entre esses grãos. Por quê? Porque o cobre tem um ponto de fusão menor que o níquel. E como tem menor concentração de níquel na parte mais externa, mais próxima às fronteiras dos grãos, o que acontece? O metal derrete mais rapidamente, certo? Então, muitas vezes, essas ligas, para que elas, digamos, sejam corrigidas, não é? Eu aqueço elas, eu faço um tratamento térmico durante um tempo, não é? Em temperaturas não próximas da temperatura de fusão, para que o processo de difusão ocorra e aquele níquel que ficou mais concentrado aqui no interior do grão, ele se distribua de maneira mais uniforme para chegar desta maneira aqui, certo? Claro que esse processo aqui demanda mais tempo, mais gasto energético, do que você esperar esfriar, e depois aquecer isso por um tempo e deixar o processo de difusão acontecer, certo? Então, isso aqui é para corrigir justamente a questão aí da resistência mecânica desse material. E aqui a gente pode correlacionar, no caso, a carga em tensão contra a composição de níquel na matriz de cobre. Então, à medida que eu vou aumentando o níquel, percebam que a tensão do material, não é, que eu tenho que aplicar para deformar o material, ela cresce e tem um máximo aqui em torno do valor de 60% do peso em níquel, certo? E aqui a ductilidade, ou seja, a flexibilidade, a facilidade de formar fios do cobre, né, diminui à medida que eu vou aumentando a quantidade de níquel em seu interior, ok? Assim, uma informação que eu esqueci de passar, né? O ponto aonde, no diagrama isomorfo, né? Todo diagrama isomorfo, ele sempre vai ter uma forma parecida com essa daqui. E aonde as fronteiras se encontram, é sempre o ponto de fusão dos materiais. Então, aqui é o ponto de fusão do cobre, e aqui é o ponto de fusão do níquel. O cobre funde em 1085 graus Celsius e o níquel em 1453. Okay? Então, falou em liga metálica que tenha diagrama isomorfo binário, é esta forma aqui sempre. O que pode acontecer é que essa região do meio possa ser mais estreita ou mais larga, certo? Ela pode estar deslocada mais para cima ou mais para baixo, mas sempre vai ser isso um diagrama isomorfo binário. Um sólido alfa, um líquido L e uma região intermediária alfa mais L, ok? Bom, então o que eu tinha para falar para vocês dessa parte aí inicial do diagrama de fases, né, para as ligas, era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, estou aí à disposição de vocês. Professor, Diga lá. se fosse, é só pegar um exemplo ali, bem no início da aula o professor falou sobre a pressão dos materiais, né, de menos pressão pode ficar, a temperatura diminuir, ou pressão maior pode resfriar mais. Uhum. Em referente à resistência de um material, por exemplo, um aço, ele fica mais frágil se eu pegar um aço e resfriar muito ele? A questão da temperatura, sim, porque daí você começa a atender mais a chamada fragilidade do aço, né? Por exemplo, se você pegar um aço convencional aí, um aço bem utilizado aí, o aço de ferramenta mesmo, e você mergulhar ele em nitrogênio líquido, que está ali aos seus 200 e alguma coisa graus Celsius negativos, e deixar ele por um longo período, ele vai chegar em temperaturas ali de 80 até 100 graus Celsius abaixo de zero. Se você der uma pancada nele, ele vai estilhaçar como se fosse um material cerâmico, certo? No caso, essa questão aí da fragilidade, ela tende a aumentar quando você diminui a temperatura, no caso, né? Ah, tá. Então tá bom. Era isso aí.